Os ministros do Supremo se reuniram em sessão administrativa para discutir como será o cronograma de julgamento da ação penal 470, também conhecida como mensalão. A reunião aconteceu após a sessão plenária de ontem e os ministros decidiram por unanimidade que o julgamento da ação penal 470, conhecida como mensalão, deve ter início no dia 1º de agosto e será dividida em duas partes. A primeira será composta pela leitura do relatório e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que terá 5 horas para dar o parecer. A partir do dia 2, começam as sustentações orais dos 38 réus, que devem ocorrer até o dia 14 do mesmo mês. Nesse período, haverá sessão plenária todos os dias da semana. E a partir do dia 15, começam os votos. O relator e o revisor são os primeiros a votarem e, em seguida, os demais ministros. Tudo isso deve acontecer caso o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, entregue o processo para ser julgado até o final de junho. Com a mudança na rotina dos julgamentos da sessão plenária, muda também os horários das sessões do Conselho Nacional de Justiça e das duas turmas que acontecem toda tarde das terças-feiras. Nesse período, elas serão realizadas pela manhã. Durante a sessão administrativa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, ressaltou que não haverá prejuízo nessas sessões e nem no processo eleitoral. Ainda durante a sessão administrativa, os ministros conversaram sobre o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor no dia 16 de maio e que determina a transparência dos órgãos públicos. Os ministros pediram pressa da Comissão de Regimento Interno do Tribunal para elaborar a proposta de uma resolução referente à Lei de Acesso à Informação, para que seja submetida à aprovação administrativa dos ministros. Muito bem, agora nós vamos voltar a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Karina, considerando que a ação foi recebida em 2007, será que isso não está prematuro demais para ser julgado agora não? E mais, será que os ministros tiveram tempo suficiente para avaliar mais de 50 mil páginas? Veja, essa era uma preocupação, inclusive, do ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal 470. E, ao longo da instrução do processo, as páginas foram sendo digitalizadas para que os ministros pudessem ir acompanhando também a evolução desse processo. Então, não é porque agora o relator já preparou o seu relatório, o voto, e agora está nas mãos do revisor, que os demais ministros não tiveram acesso. Todos eles tiveram acesso, isso foi bastante discutido e de uma forma insistente, o relator dizia que as peças todas do processo já estavam disponíveis. Então, acredito que, prematuro ou não, talvez o ministro presidente do Supremo, que é quem cabe encaminhar o processo após vamos dizer assim, após o revisor já colocar em disponibilidade, depois dele ter manifestado, já proferido o seu voto, colocar em pauta de julgamento na sessão plenária. Então, é o ministro presidente que vai determinar se é precipitado ou não, o que acreditamos que não seja uma realidade, já que na sessão administrativa de ontem, como vimos, já ficou definido que, caso o revisor entregue o processo, disponibilize o processo até o final de junho agora, logo no 1º de agosto, o processo já entre na pauta de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que a gente deve analisar é que nessa ação do mensalão, embora os ministros tenham acesso a essas peças processuais, muitas decisões já foram tomadas e com base na oitiva de testemunhas, com base nas provas colhidas, como quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, que fazem parte dessas 50 mil páginas, os ministros vão poder, através do voto, decidir se os réus que foram acusados pelo Ministério Público para aqueles crimes que estão capitulados na denúncia são realmente culpados ou não. Então, muitas decisões já foram proferidas, o que vai ser firmado agora é a culpa ou a inocência de cada um desses 38 réus no processo do mensalão. Tá certo. Karina, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço.